Oi, gente! Meu nome é Catarina e esse é o Psicast. Meu nome é Luiz e a gente vai falar sobre o Mindfulness e a sua relação com a compulsão alimentar. Eu me chamo Maria Luísa e nós somos estudantes de Psicologia do terceiro período, a Thais Unita. Meu nome é Jamília Eduarda e sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bom, gente, a gente achou importante trazer o que é a compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um excesso de interesse por um determinado objeto, que pode variar desde uma atividade, como a compulsão por exercícios físicos, até uma compulsão por alguma droga, e a compulsão mais comum é a alimentar. Bem, estima-se que 2,5% da população mundial tem a compulsão alimentar, e muitas vezes a causa é secundária a algum outro problema, como a ansiedade, por exemplo. A comida se torna um objeto de prazer, assim, em que a pessoa quer descontar as emoções ou o que quer que seja naquilo para poder fugir um pouco da realidade e para ter um certo alívio. Bem, e isso também traz uma falha na flexibilidade cognitiva, porque a pessoa não consegue inibir aquele desejo por aquele objeto que está ali tão presente para ele. E esse comer, ele traz um certo alívio emocional para a pessoa e ela se sente melhor, só que aquilo pode trazer diversos danos para ela no futuro. E ela pode ser uma doença isolada, mas ela pode vir também com anorexia, com a bulimia, e ela realmente traz muitos prejuízos para quem já passou, sabe que às vezes não é um transtorno diagnosticado, mas existe também a compulsão alimentar periódica, que é aquela que acontece pelo menos uma vez por semana e que acomete diversos adolescentes que às vezes nem vão pro médico, mas só em conversas de amigas você consegue entender que é muito comum. E até muitas vezes as pessoas têm esse tipo de transtorno e não sabem nem do que se trata ou o que é, enfim, e acham que é super normal. E tem um tipo de compulsão que muitas pessoas obesas têm, que elas não se preocupam com a aparência. Ou seja, elas não estão nem aí, elas só querem saber de comer e viver para comer. E é óbvio, como a gente estava conversando isso antes de vir, que isso se trata de um transtorno mental e não apenas de um desleixo ou alguma coisa assim, né? Exato, e também eu acredito que agora com essa supervalorização do corpo, as pessoas que têm esse transtorno de alimentar, de compulsão, também vem muito da culpa depois de comer. Então não só se torna como uma fuga, mas uma fuga depois gera uma culpa e um caminho sem volta, né? Porque a pessoa gera aquela culpa e tem aquele sentimento de culpa e depois quer aliviar de alguma forma fazendo super exercícios, e é super comum hoje em dia. E essa culpa geralmente já vai trazendo outros transtornos alimentares, como a bulimia e a anorexia, que vão desencadear muitos outros problemas para a saúde do indivíduo. Exato. Inclusive, foram feitos estudos que dizem que pessoas obesas sem compulsão alimentar, elas se preocupam menos com a parte de aparência física e, menos dismorfia corporal, menos preocupação, enquanto pessoas obesas com compulsão alimentar vão se preocupar bem mais com isso. Então, a gente vê que essa parte mental tem uma diferença entre pessoas obesas com e sem compulsão alimentar. E também eu acho que a pessoa foge muito do natural do corpo, da sensação de saciedade, sabe? A pessoa não consegue mais entender quando ela tá com fome e quando aquilo é uma fome emocional, e que normalmente está sempre atrelada à fome emocional, porque tem essa supervalorização da comida como se ela fosse o alívio para nossas emoções. Tanto que, eu não sei vocês, mas pelo menos quando eu tô muito estressada, já dá uma dor no estômago, e talvez se eu tivesse um brigadeiro do lado daquilo, ia aliviar um pouco a dor, porque a gente quer fugir desse estresse e só quer um prazer rápido, e normalmente são alimentos hipercalóricos, né? A gente não tem, tá mal e quer comer uma maçã. A gente quer comer um bolo, a gente quer comer um brigadeiro. Então, a comida também se torna esse escape, sendo que a gente não vê como a fuga dessa saciedade é tão perigosa, porque a gente não consegue, a gente, come mais do que é necessário e às vezes come comidas que vão nos fazer mal no futuro. E é justamente igual eu li no artigo. Não é qualquer comida que vai saciar a vontade. O foco é maior em doces. E há aquela vontade de doce, e que não sacia nunca. Quanto mais come, e depois gera a culpa, né? Justamente por
pelo doce ser algo muito calórico que realmente engorda muito. Exato, e a gente também consegue ver essa onda de comer sem culpa, doces fits, justamente por isso, porque as pessoas querem ir atrás de uma alimentação prazerosa, mas que não traga essa sensação de culpa. Só que, gente, isso não existe, comer sem culpa. Por que a gente tem que comer com culpa, sabe? A gente consegue visualizar que a alimentação, hoje em dia, ela é muito... sempre tem um peso muito grande. As pessoas saem da sensação de que a alimentação é para alimentar, é para dar energia para outras atividades. Ela não precisa ser o centro da nossa vida, mas a alimentação também é social, também tem que ser associada a prazer. Ela não pode ser sempre associada à culpa, porque é só a gente ver, tipo, se você comparar uma pessoa que tem uma alimentação saudável, e quando eu falo saudável, é saudável no todo, não é saudável de comer alface, tomate, é comer devagar, é comer o que o corpo tá pedindo, é comer sem pressa, é o comer saudável, que nem sempre é de nutrientes, mas sim de comportamento alimentar, né? Que é o que a gente vai falar nesse podcast, que é o comportamento alimentar que é o tão perigoso. Eu já tive compulsão alimentar e eu comparo com minhas amigas que não tinham compulsão alimentar. Eu sempre fui muito restrita a alimentos. Não podia comer glúten, lactose, não pode comer açúcar, sendo que eu comia muito rápido, porque eu não tinha aquele momento. Minhas amigas continuavam comendo o que elas queriam. Eu engordava muito mais. Isso a gente vai comentar sobre também, porque o que acontece. Mas elas tinham um comer muito mais saudável que o meu. Independente de eu ter mais nutrientes, bem entre aspas, elas tinham um comer mais saudável que o meu. Porque como a OMS fala, a saúde não é só o corpo, mas é a mente também. E um comer doente é muito perigoso, né? Uhum. Então, gente, por se tratar também de um transtorno, né, fugindo um pouquinho dessa parte mais psicológica, por se tratar de um transtorno justamente, ele vai trazer também um desequilíbrio muito biológico, muito sobre funções cognitivas e partes do cérebros que não funcionam como deveriam funcionar. E, por exemplo, pesquisas apontam que pessoas com compulsão alimentar têm uma grande dificuldade na atenção, na parte do hipocampo. Por exemplo, pacientes com compulsão alimentar, eles demonstram um desempenho significativamente pior em vários testes da atenção, justamente para avaliar essa atenção. E não só na atenção, também em áreas da memória, que fica no tronco encefálico, essas áreas, assim, por estarem, né, prejudicadas, faz com que esse transtorno não seja só psicológico, seja também uma coisa mais biológica, mais neuronal. E aí ele atrapalha em áreas como memória operacional, memória implícita e explícita para palavras relacionadas a formato, peso e alimentação. E o que é isso? Significa que pessoas com esses transtornos, eles tendem a prestar mais atenção em coisas relacionadas à alimentação e à comida e a peso. Então essas palavras chamam mais a atenção dessas pessoas e vai, de certo modo, aprofundando, né, esse transtorno. E é meio que a pessoa para de viver a vida para viver em função da comida. E a planejar uma rotina em função da comida. Porque eu sou muito assim. Por exemplo, eu vou sair, vou vir pra cá, pra Caruaru. E aí, tipo, eu só fico pensando, o que é que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou comer de manhã? O que é que eu vou comer na hora do almoço? Será que eu vou fugir da dieta? Enfim, a pessoa deixa de viver uma vida normal pra viver em função da comida. E eu acho isso bem problemático, né? E até falando de funções executivas, que é uma coisa super importante, quem tem compulsão alimentar tem uma função executiva prejudicada nas habilidades de flexibilidade cognitiva, que nem Jamile estava falando, ela se planeja antes, e se alguma coisa sair do controle, eu imagino que isso já causa um estresse gigante, e se você comer um pouquinho a mais, eu vou ter que compensar à noite, mas à noite eu vou estar com fome, aí já vou ter um episódio de compulsão alimentar já pré-planejado. E no outro dia acaba descontando até em exercício físico, ou então comendo menos pra tentar compensar, né, aquilo ali. E fugindo do que a gente falou, do natural, de saber a saciedade do corpo, que é fisiológico. Tanto que um dia, se a gente
passar o dia fazendo muita coisa, no final do dia provavelmente a gente vai ter mais fome. Sendo que quando a gente tem uma dieta pré-estabelecida, que nem Jamile estava falando, de o que eu tenho que levar quando eu for viajar, eu já levo a quantidade que eu vou comer e eu fujo da minha sensação de saciedade, que talvez eu tenha mais fome e eu vou passar fome pelo fato de que aquilo estava planejado. Então, se eu comer mais, vai fugir da dieta. E outra área também, gente, que interfere, assim, nessa parte de sintomas é a memória visual, que já liga a uma parte de dismorfia corporal e que é um sintoma justamente, né, da compulsão alimentar. Então, a pessoa passa a se enxergar de uma outra forma, não consegue perceber a realidade do seu próprio corpo e consegue ter uma distorção da própria imagem. Então, normalmente se vê o maior no espelho, não é uma questão não só psicológica, é uma questão fisiológica também. Exato. E isso eu não sei se... Eu acho que todas as pessoas que já tiveram algum problema com o corpo vão se identificar que, tipo, depois de comer uma refeição, você fica, meu Deus, eu engordei muito, 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 muito. E depois que você vai ver as fotos, anos depois, você faz, meu Deus, naquela época eu era super magra, como é que eu pensava que eu era gorda? E às vezes acontece isso e bate uma angústia, né? A angústia é um sentimento muito ligado à compulsão alimentar. E você vai ver uma foto antiga, você tava linda, mas naquela época você tava, né, justamente por conta da dismorfia, você tava se sentindo horrível. Então, muito. Afeta muito. Demais. Foi? Okay. Nessa questão do uso de farmacológicos, tem algumas justificativas para o uso de medicamentos na compulsão alimentar. Um deles é mais ligado a que, tipo, tem surgido estudos que mostram realmente essa questão neurológica e de base genética na compulsão alimentar. Desculpa. Então, peraí. Assim, que mostram que, tipo, tem sistemas envolvidos, sistema opioide, na questão da dopamina e da norepinefrina, que vão mudar esse comportamento alimentar. E também, às vezes, o sofrimento daquela pessoa, daquele indivíduo é tão grande que só uma terapia, só esse auxílio terapêutico não vai ser suficiente para suprir para auxiliar naquele sofrimento da pessoa. E também há uso de farmacológicos para perder o peso e inibir o apetite. O que é válido, mas a gente sabe que só remédio não é o suficiente para tratar uma questão que ela é mais densa, tem toda uma camada por baixo. Quer falar, Kátia? Eu acho que é interessante a gente conversar também. Eu assisti um documentário esse final de semana que é Os Segredos da Alimentação. E como a gente já estudou no começo dessa matéria de neuropsicologia, fala que o nosso intestino é nosso segundo cérebro. Uhum. E fala dessa questão que a gente tem que ter uma visão muito holística do nosso corpo, porque nosso corpo ele é conectado mente, vivência, que é a alma, e também o fisiológico. E o fisiológico vai muito além dessa questão de fármacos, mas também dessa microbiota que também fala dos nutrientes, que a partir do momento que a gente começa a ter uma dieta muito restritiva, a gente vai matando essa microbiota intestinal, que a gente precisa, sim, de muita variedade de comida. E a partir do momento que a gente começa a ter uma dieta muito restritiva, a gente começa a limitar essa microbiota que faz nosso intestino funcionar e que, depois do cérebro, é o que mais vai influenciar nas nossas emoções. Então, um intestino doente, que é normalmente de uma pessoa que tem compulsão alimentar, vai afetar diretamente as emoções dessa pessoa e e vai retroalimentando essa compulsão alimentar, porque a pessoa fica mal, aí desconta na compulsão alimentar, na culpa, os sentimentos ruins, aí vai e desconta na comida ou na restrição alimentar e vai virando uma bola de neve. Principalmente, eu já fui para alguns médicos na época que eu tinha compulsão alimentar e nenhum falou sobre isso, porque eu acho que é um assunto que precisa ser abordado hoje em dia. Eu fui para vários gastros, eu tinha várias dores abdominais e eu não entendia por quê. Eu tinha síndrome do intestino irritável e não entendia que isso era por conta dos episódios de compulsão e restrição alimentar e que ninguém falava sobre isso. Só depois de começar a estudar através da psicologia e depois ir abordando para a questão mais fisiológica, eu fui entendendo que, tipo, era uma função mais emocional, era uma disfunção mais emocional que acabava afetando a minha alimentação e depois virou realmente uma doença que eu precisava
tratar no médico, mas era uma questão muito mais psicológica. E assim, a maioria dos médicos, eles não levam em conta a questão psicológica da gente, justamente como tu falou, né? Eles esperam virar algo físico pra poder tratar. Comigo aconteceu do mesmo jeito. Eu desenvolvi gastrite e uma bactéria no estômago. Só que justamente já foi ser tratado depois e assim, entender a causa daquilo tudo veio... Enfim, foi uma questão muito mais complexa, né? Do que eles falam, né? Sim. Eu acho que tem profissionais, acho que a maioria da sociedade, na verdade, leva a compulsão alimentar apenas como uma falta de vontade da pessoa de melhorar. Eu acho que não é visto que é um transtorno, tem a frequência, tem a intensidade, tem os prejuízos que tem que ter para se enquadrar num transtorno, mas as pessoas não levam em conta. Então é visto muito como uma falta de vontade. E a compulsão alimentar ainda tem poucos estudos, assim, pesquisas, porque as pessoas não falam. Então isso atrapalha na busca de forma de tratamentos e tudo mais. E assim, eu acho também que as pessoas não falam e os meios de comunicação, acho que vai falar mais um pouquinho pra frente, né? Mas esses meios de comunicação, eles também passam uma imagem muito errada de pessoas que têm esses tipos de transtornos, né? A mídia, filmes, séries, passam uma imagem muito errada. E aí vai gerando, né? As pessoas não vão pesquisar a fundo, acaba criando uma certa imagem sobre pessoas com esse tipo de transtorno. O que só prejudica, né? Principalmente para quem tem, porque isso impossibilita de um profissional, um médico, ver aquela pessoa como além de um sintoma, né? Uma parte psicológica, uma parte biológica, ver uma pessoa como um todo. É verdade. Exato. Tem um estudo, né, feito por Himmerich e Treasure, em 2017, que fala que nos transtornos alimentares primários, que no caso é bulimia, anorexia e compulsão alimentar, o uso de fluoxetina e lisdexanfetamina são mais indicados. Então, esses psicofarmacológicos, eles vão mexer nos sistemas autorreguladores hedônico e homeostático hipotalâmico. Isso. Tem um livro muito bom que eu indicaria para qualquer pessoa que já teve algum problema com a alimentação, que é O Peso das Dietas, que é de Sophie Durand. Ela fala sobre justamente como a nossa mente vai, que nem Malu estava falando, ou foi Luiz, focalizando nessa alimentação e nesse corpo. A gente começa a tratar isso como uma forma real. E ela compara muito o país dela, que ela é italiana, com os Estados Unidos, que ela viveu durante uma época em que lá, nos Estados Unidos, as pessoas tinham mais tendência à obesidade, apesar de ter uma cultura de dieta muito mais exacerbada. E na Itália não, eles celebravam a comida. Então a comida tinha esse poder hedônico, que é dessa via hedônica, que nem Malu falou, só que era algo prazeroso e que acabava. Não era como uma fuga, que nem as pessoas fazem. Vou fugir dos meus problemas para descontar na comida. Eu acredito que também, por a gente viver numa população que está muito estressada, muito sobrecarregada, a comida vira um escape. Assim como as drogas, assim como qualquer coisa que gera um prazer imediato. E a gente vê como a sociedade está adoecida, né? Por fugir para isso. E, além do mais, cobrando um padrão de corpo irreal para as necessidades, trazendo um padrão de corpo como se todas as pessoas tivessem que alcançar aquele corpo. Como é que eu, que tenho uma genética de uma pessoa, por exemplo, de uma pessoa mais gordinha, vou ter o corpo daquela modelo escultural, esbelta, que... como se aquilo fosse alcançável, e também despreza muito o nosso natural, né? Porque às vezes a gente vai se sacrificar horrores para ter uma dieta que eu vou ficar muito agoniada, como eu vou seguir essa dieta, e não é o meu natural, porque eu sinto mais fome, porque eu tenho uma necessidade maior, e me comparando com uma pessoa que eu nunca vou alcançar. E eu vou pegar o gancho de Catarina e vou falar sobre como a cultura impacta nessa questão de transtornos alimentares e a sensação natural do corpo, né? A gente vive numa sociedade que o padrão de beleza sempre está mudando. E na mídia, nas redes sociais e publicidade, o foco é mais nesse padrão de beleza mesmo. E valorizam muito, tipo, pessoas muito magras ou então até musculosas. E ficam colocando muita pressão nas pessoas para elas seguirem esses padrões.
E acaba que os riscos de transtorno alimentar acabam aumentando, né? E eu vejo muitos casos assim em redes sociais, não sei se vocês veem, mas as pessoas cobram muito pelos corpos reais, né? E acaba que quando as pessoas querem mostrar os corpos reais, elas são criticadas por estar mostrando aquilo. Então, é uma coisa muito tóxica. Rede social, mídia, acaba sendo muito tóxico para quem tem esse tipo de transtorno, porque eu acho que desperta mais gatilho, até para desenvolver outros transtornos, como a bulimia e a anorexia nervosa, né? Que o foco foi mais para compulsão, mas esses aí também tem os riscos. E a relação com a neurociência, né? E essa questão da cultura. Que o comportamento alimentar e a imagem corporal pode ser influenciado pela questão de que o cérebro da gente é altamente plástico e muito sensível a influências, principalmente na adolescência e na juventude, né? E as influências externas, como a exposição a imagens a corpos perfeitos e reais, enfim, acabam... acabam alterando no processamento da própria imagem, sabe? O que gera a distorção de imagem nesse caso e tal. E o circuito de recompensa, que é quando envolve o núcleo de accumbens e o córtex pré-frontal, que eles são afetados e eles buscam muito pela aprovação social e a comparação. E o que é que acontece? Quando a pessoa recebe muitos elogios por estar emagrecendo, por exemplo, e ela já está num ciclo que não é tão saudável para o emagrecimento, como a bulimia, que é quando ela está expurgando tudo que ela ingere. E aí ela acaba repetindo, porque ela tá vendo que tá dando certo. As pessoas estão elogiando. As pessoas estão elogiando ela por isso. E é isso, acaba adoecendo cada vez mais aquela pessoa, né? Enfim. Eu queria dizer que tem meio que 2 tipos de como funciona a compulsão alimentar nos indivíduos. Tem pessoas que elas já tentaram tanto, que elas estão em um sofrimento tão grande, que elas meio que param de acreditar que vão melhorar ou que podem mudar, e elas meio que desistem e continuam comendo compulsivamente. Enquanto tem pessoas que tentam, falham, mas tentam de novo. Então, eu acho que está muito ligado também ao tamanho de sofrimento, mas também acho que o meio social vai influenciar muito isso, o lugar que essa pessoa está inserida. Sim, eu acho que até crescer em um ambiente que a família valoriza muito o corpo e que é muito regrada com a alimentação pode influenciar isso também na criação da personalidade, né, do indivíduo. Se ele supervaloriza a comida, é isso que a gente estava falando. Você comparar uma pessoa que vai sair para uma festa e vai pensar, será que eu vou descontar tudo nessa festa? E uma pessoa que vai pensar, será que eu vou aproveitar nessa festa? São focos diferentes, né? E até assim, não é nem questão de descontar, mas tipo, o que será que vai ter nessa festa de comer? Que vai me gerar a vontade de comer. Será que eu vou conseguir encaixar uma coisa saudável, assim, né? Eu acho que não é nem essa questão tipo, tanto de descontar. Nessa questão aqui, né? Sim. Vai mais pelo que vai ter lá, o que é que eu vou comer. Ou então eu não vou comer nada, porque... Enfim. Inclusive, tem pessoas que pensam assim, mas tem pessoas que evitam ir para esses lugares, evitam ter aquela vida social ativa e saudável só para não sair da dieta, ou ter uma crise de compulsão. E assim, eu não sei se você... Eu vi muito em artigos que, tipo, o isolamento social é algo típico de quem tem transtorno alimentar. E, tipo assim, comer escondido. A questão de comer escondido também, eu acho que é bem, né, visível aí. E fazer misturas, assim, que você olha e diz, tipo... Meu Deus, como alguém come isso, mas de uma pessoa que tem compulsão... É isso, cara, é isso. Desejos exorbitantes, né, assim. Exatamente. E às vezes até coisas que são assim, nem tá com fome, quer comer algo frio, né? Eu vi em alguns artigos que eles não ligam para o estado do alimento. O estado do alimento poderia ser qualquer um. Gente, eu só queria voltar num assunto sobre a influência social e tudo mais. Aí, tu falou sobre a família em que a pessoa tá. Eu acho que essa questão social é algo que influencia, tipo, muito. Sim. Por exemplo, pessoas periféricas e pessoas da elite, elas vão ter ali uma forma diferente de vida. Vão estar expostas a coisas diferentes, a uma mídia diferente. Eu acho que essa questão social também é muito forte.
justamente naquela parte que você falou sobre essa cultura do emagrecimento, dos corpos perfeitos e tudo mais, porque eu vejo muito, por exemplo, na internet, as pessoas sendo o extremo de cada coisa. Sim. Ou tá muito magra, ou tá muito gorda, é sempre o extremo, não tem um certo. E aí as pessoas não entendem que não existe esse certo, que na internet eu falo de modo geral, na internet, na sociedade, não existe esse ideal perfeito, e que são só pessoas que estão ali cobrando algo que muitas vezes não existe, é algo irreal, é algo muito superficial, essa é a palavra que eu estava procurando. E assim, tem toda uma importância de um apoio e auxílio de uma equipe multidisciplinar para uma pessoa que tem transtorno alimentar, inclusive compulsão alimentar. Mas meio pegando o gancho com o que o Luiz disse. E as pessoas que não podem pagar por esses serviços? Sim. Que não podem pagar por uma terapia, que é importante, por um nutricionista, que é importante, em casos mais extremos, para um psiquiatra. Tipo, como é que elas ficam, entendeu? Exato. Elas meio que estão mais jogadas. Não é jogadas, é mais tipo... A deriva, né? Nas margens. Posso falar? E eu acho que a questão da classe social também interfere muito, gente. Porque, assim, eu vejo pessoas, como eu tava conversando contigo também antes de vir pra cá, eu vejo pessoas que eu conheço, assim, não tão, assim, próximas e também não tão próximas, que às vezes eu já ouvi falar assim, vou parar de comer porque eu tô muito gorda. E a pessoa emagrecer, tipo, muito, só que a pessoa também não entender, não ter acesso a saber o que é uma anorexia, por exemplo. Com certeza. Entendeu? E eu acho, como a gente tava conversando antes de vir pra cá, eu acho que isso deve ser mais falado. Principalmente em escolas, porque um adolescente de 12, 13 anos que estuda em escola pública, por exemplo, não tem acesso, não sabe nem do que se trata. Mas começa aquele ciclo, sabe? E assim, muita gente... Eu sou um exemplo disso. Tipo, quando eu comecei com meus transtornos alimentares, eu levava super na brincadeira, porque eu não sabia do que se tratava. E quando eu caí na real, que eu conversei com minha mãe, que eu parei pra pensar, eu fiz, meu Deus, se eu continuar aqui, não pode, vamos fazer alguma coisa. Mas e quem não tem esse tipo de acesso? E quem não sabe nem do que se trata? Como é que fica? E se a gente parar pra pensar que o nosso córtex pré-frontal, ele é amadurecido até os nossos 25 anos, é importante a gente entender que não tratar esse transtorno na adolescência vai gerar uma geração de adultos doentes e com transtornos alimentares, né? E geralmente alguns transtornos alimentares começam até na infância, né? Como a gente já tinha conversado também sobre isso, a gente estava vendo. E os transtornos alimentares, muitos começam na infância. Compulsão, muitas crianças param de comer porque aprendem que a magreza é bonito e que tem que ser daquele jeito. Vai, gente. Vai, Luiz. Vocês falam, assim, da compulsão alimentar na infância. Eu lembrei de uma coisa, assim, pode parecer um pouquinho besta, mas não é, gente. É uma novela que é muito boa, né? Eu já assisti... Qual o nome? Carrossel. Parecia que era uma novela bem desconhecida. Isso aqui é uma mexicana. Eu tava aqui parando. Não, gente, Carrossel, eu tava assistindo esses dias, depois de crescer, né? Eu assisti quando era criança. E, tipo, tem umas falas lá que você fica... A pessoa só percebe depois que a pessoa cresce, né? Envolvendo aquela personagem, Laura, porque ela é mais gordinha. E aí tinham umas falas que a pessoa fica, meu Deus do céu. E aí uma criança vendo aquilo ali, ela não tem a mente preparada pra lidar com esse tipo de coisa. Justamente já começa a criar daí, né? Igual e até muitas vezes começa a repetir o comportamento de, tipo, debochar de uma pessoa porque ela é gorda, porque ela viu na novela e aquilo ali é legal. E quando a gente não combate esses comentários, a gente tem que entender que a gente tem o nosso papel de combater isso, porque a gente pode estar adoecendo uma pessoa. Sim. Quem é agora? Eu ia falar agora do assunto que a gente estava conversando sobre a questão da adolescência. E é isso, que nem Jamile estava falando, é uma coisa que precisa ser comentada, porque conhecimento é poder, né? Eu acredito que, pelo menos para mim, depois que eu tive acesso, hoje em dia eu não tenho mais transtorno alimentar, mas depois de ter acompanhamento psicológico, de ter acompanhamento médico, porque eu tive esse acesso e porque esses profissionais me forneceram instrumentos e livros que me ajudaram a entender como funcionava esse meu transtorno com eles, com a ajuda dele, com o auxílio dessa equipe multidisciplinar, eu pudesse tratar esse transtorno. Mas não ter esse acesso, as pessoas não conversarem. Esse documentário, pra mim, foi
uma coisa, assim, abriu meus olhos pra entender, meu Deus, eu passava por isso. E eu acredito, pelo menos quando eu tive conversa com várias amigas minhas, muitas passam e não sabem que passam. Tem comentários assim, sobre alimentação que acham que é super normal. E a gente não pode normalizar o comum, né? Porque é comum, mas não é normal, é doente. Eu, por exemplo, eu achava, será que isso que eu tô fazendo é bulimia? Só que eu achava que não era bulimia pelo fato de eu não vomitar. Sim, entendeu? Exato. Só que o exercício E medicamentos para expurgar, enfim. é bulimia. Sim. Transtornos alimentares são mais comuns em mulheres, porque justamente que Na nem mídia, né? foi falado, tem a mídia e tem essa necessidade de magreza, necessidade dela se encaixar naquele papel imposto pela sociedade. Então, Exato. E como Catarina tava falando, que eu ia falar sobre isso, eu acabei esquecendo, mas tipo, eu acho que é uma questão que vai muito além da gente começar a falar. Por exemplo, a gente tá aqui falando, mas eu acho que é uma questão mais histórica. Sim. Porque, por exemplo, a depressão não era tão falada há, tipo, 10 anos atrás ou até mais. Uhum. Tá começando a ser mais falada agora. Entendeu? Até Verdade. fazer um boom, assim, as pessoas começarem a entender mais sobre isso. Eu acho que vai muito mais além do que a gente só tá comentando aqui. E ainda voltando nessa questão do corpo feminino, a gente fala do corpo feminino porque a maior parte igual tu disse, é feminino, que tem compulsão alimentar. E é uma questão tão histórica que a gente pode analisar, por exemplo, a forma como o corpo da mulher é idealizada desde sempre, sabe? Sempre teve um ideal de perfeição para aquela mulher. A época pode mudar, os anos podem se passar, pode vir várias épocas, mas o corpo da mulher sempre vai ser visto um ideal que é muitas vezes irrealista. E até como o vídeo que a Catarina postou no Instagram, antes era pra ser, tipo, muito gorda. E hoje é pra ser muito magra. Então, assim, quando é que a gente vai chegar no meio termo, assim, no normal, né? E é que nem no vídeo tá falando, gente, se quiserem me seguir no Cat Diaries. Mas o vídeo fala que a gente tá sempre associado a quem tem o melhor poder econômico. Porque naquela época que a mulher era valorizada quando ela tinha quadris largos e que ela era de fato mais gorda, era por conta que naquela época a comida era escassa. E hoje em dia a comida não é mais escassa para a maior parte da população. Então, justamente por isso, o ideal de magreza que é super valorizado, porque é aquela pessoa que consegue pagar por um personal, que consegue pagar uma academia, que consegue comer alimentos saudáveis que hoje em dia são menos Muito acessíveis caros, do que um fast food da vida, uma comida rápida. E por também ser uma sociedade que quer tudo com pressa, quem é que vai sentar e fazer uma salada quando ela pode comprar um hambúrguer que é muito mais barato, ou uma margarina que é mais barata do que um azeite, do que uma manteiga? É tudo relacionado ao poder econômico. Sobre essa parte de poder econômico, eu fico pensando o seguinte: hoje em dia quem dita esse tipo de ideal perfeito é justamente as pessoas que têm acesso, igual você falou, tem acesso a uma academia, tem acesso a uma alimentação balanceada. Só que essa pessoa não só vai ditar esse ideal para pessoas no mesmo nível. Exato. Vai ditar para pessoas que são socialmente desfavorecidas e aí não vão ter acesso a todo essa junção de coisas, não vão ter acesso a um psicólogo, a uma academia ou até um nutricionista. Até pela jornada de trabalho, né? Essas pessoas que estão menos desfavorecidas, elas têm um tempo muito escasso, um tempo que poderia ser direcionado para a prática de exercícios físicos, ou o tempo de comer sem pressa, comer com a família, que é um comer mais saudável. Talvez elas não tenham esse acesso pelo fato delas não terem tempo pelo trabalho delas. E muitas vezes, gente, quando começa a ter acesso, por exemplo, a uma academia, eu hoje em dia percebo o quão tóxico é um ambiente de academia, sabe? Porque às vezes se torna mais tóxico quando a pessoa começa. Porque ali você tá vendo muita coisa, muitos comentários, você escuta também. E justamente como eu falei aqui, da questão do núcleo de accumbens e o córtex pré-frontal, que quando a pessoa começa a emagrecer, mais elogio recebe e mais coisa quer fazer pra entrar ali, né? E eu acho isso bem problemático. Porque você vai para uma academia e você começa a focar em outras coisas. Você não foca só na academia. Você Exato. foca em outras coisas. E aí começa a alimentar aquilo, a alimentar. Quando vai ver, né, já tá meio problemático. Então, gente, eu sei que a gente não pode curar uma cultura doente, assim,
de uma hora para outra, que a gente, isso são a passos curtos, mas que a gente trazendo conhecimento, trazendo essa visão histórica, né? Porque todo fenômeno tem uma via histórica que explica o porquê. A gente consegue ter mais uma noção e podendo trazer as raízes, assim como se a gente estivesse numa terapia, a gente entendendo o porquê, a gente consegue mas entender essa cultura e poder romper com alguns padrões dessa cultura. É importante a gente trazer o conhecimento para isso, mas também algo que a gente começou a estudar e pesquisar em artigos é o impacto do mindfulness nessa compulsão alimentar, que o mindfulness trouxe diversos benefícios para as pessoas que começaram a praticar e que tinham compulsão alimentar, e que pode ser uma estratégia inicial, até justamente para quem não tem acesso a um psicólogo, como o mindfulness é de graça. E é terapêutico também. É terapêutico, exato. E eu vou trazer um pouquinho do que é mindfulness. Mindfulness é a atenção plena. Diferente do que muitas pessoas pensam, o mindfulness não é você sentar e você meditar naquela posição de ficar assim e ficar jurando que você é um Buda da vida, não. O mindfulness é a gente ter a percepção do aqui e do agora. Independente do que a gente estiver vivendo, é a percepção daqui e do agora. Agora eu estou numa sala de podcast, conversando com meus amigos, estou escutando, eu estou prestando atenção em vocês, eu não estou viajando em pensamentos. Essa é a prática do mindfulness, é estar aqui presente, no momento presente, sentindo as sensações, o cheiro, a visão de vocês, tendo noção dos meus sentimentos, enfim. É uma habilidade na atenção presente, a percepção do agora dos nossos sentimentos, das nossas sensações e do ambiente ao nosso redor. Isso faz a gente se concentrar e não ficar vagando em pensamentos. Porque normalmente a gente sempre está vagando nesses pensamentos e a gente entra fundo neles, ao ponto que a gente não dá atenção para o que está acontecendo agora. E a prática do mindfulness aguça essa nossa habilidade de ficar no agora e não entrar nem no passado, nem no futuro. Eu trouxe pra gente imaginar, um exemplo pra gente imaginar a importância desse mindfulness e os impactos que ele pode trazer. Eu trouxe aqui, imagina que você tá num evento que é muito importante pra você, um evento muito importante durante a sua vida. Eu trouxe pra mim, imagine se você tá no seu casamento. É um momento que você quer sentir e viver 100%. Você quer olhar ao redor, experimentar a sensação que esse momento traz, o cheiro, sentir os abraços, provar a comida, desfrutar um momento de fato. Porque é único, aquilo vai ficar registrado, seus filhos vão olhar os registros, é um momento único na sua vida, é aquele momento. Agora pense de uma coisa que você tem medo. Pra mim é tirar sangue, eu odeio tirar sangue, pra mim é uma tortura. É uma tortura. E agora, imagina que você tá tirando sangue com agulha, tirando lentamente seu sangue, pegando as suas veias. Tenta visualizar isso, começa a pensar. Sessão de tortura. Começa a pensar nisso, saindo sangue bem devagarinho pelas suas veias. Desmaio ao vivo do podcast. Eu consigo até visualizar, eu juro que eu consigo ficar arrepiada só de pensar. E por que eu trouxe esse exemplo? Porque eu entrei num pensamento. E é justamente isso. Quando a gente entra num pensamento, a gente vive aquele pensamento. E a nossa mente faz a gente viver aquilo. A gente começa a viver no que a gente está pensando. E qual esse é o risco da gente não viver com a atenção plena? Claro que não vai ser sempre. Mas a gente não conseguir viver os momentos que poderiam ser bons, as coisas que a gente poderia prestar atenção de bom, porque a gente viaja em pensamentos. No impulso, né? No impulso. E se a gente tiver uma rede de pensamentos pessimistas, então a gente, não vai conseguir viver não vai conseguir viver. Eu não vou conseguir aqui estar aproveitando com vocês, porque vai ter algum pensamento meu que vai me puxar para eu viver o meu pensamento. E a minha realidade naquele momento vai ser meu pensamento, não aqui ou agora. Então, o mindfulness é um estado mental que é caracterizado pela autorregulação da atenção. A gente consegue regular onde a gente está prestando atenção. E acaba se tornando um estilo de vida baseado no momento presente. O mindfulness está bem entrelaçado, assim, bem junto da TCC, né, que é a terapia mais recomendada para quem tem compulsão alimentar. TCC, terapia cognitivo comportamental. Porque é essa questão mais, de psicoeducar, de prestar atenção no que eu tô fazendo, mudar aquela linha de pensamento para tentar pensar de uma forma mais saudável, coerente e
como é que diz? Conseguir gente? resolver o Em problema. equilíbrio. Em equilíbrio. Exato. E é isso, e não é à toa que a prática de Mindfulness ela é adotada universalmente há mais de 3.000 anos por uma grande população, porque ela realmente traz muitos benefícios. E os estudos científicos já demonstraram que esse tipo de meditação é muito benéfico para a nossa saúde no geral. Ela não só trata a compulsão alimentar, mas o estresse, a ansiedade, seja essa nossa disfunção, seja física, mental ou social. E incluir essas práticas no dia a dia pode diminuir o estresse e a nossa ansiedade. E aumentar nossa atenção e a nossa memória, além de promover uma empatia e autoconhecimento. Porque uma coisa importante do Mindfulness também é viver o momento presente, mas não é tipo, como é que eu vou conseguir não pensar? Não é que a gente não consegue não pensar, mas a gente consegue entender que a gente não é nosso pensamento. E até pouco tempo atrás, eu não conseguia, me desassociar do meu pensamento. Falei, gente, se eu não estou pensando, eu não estou vivendo, né? Não tem como. Eu não sei qual é o filósofo que fala, penso, logo existo. Tá, eu esqueci, mas enfim. Mas enfim, eu esqueci quem era, mas é justamente o Mindfulness não prega isso. Não é penso, logo existo. Eu sou e eu penso. E eu não sou o meu pensamento. E a gente conseguir visualizar esse nosso pensamento. Eu sempre faço uma imagem mental, que eu aprendi com isso na meditação, no yoga. Mas é entender que, o nosso pensamento é como se a gente estivesse lá, numa sala, e o nosso pensamento fosse uma janelinha mental. A gente pode abrir essa janela ou a gente pode fechar. A gente não precisa necessariamente, ela não vai desaparecer, mas a gente escolhe se a gente olha pra ela ou não. E é justamente isso, é você escolher se você entra no seu pensamento ou não. Isso é muito da TCC mesmo. Muito. E é isso, a gente entender que a gente tem controle também sobre esses nossos pensamentos, que é justamente a função executiva, que ela também tá muito... Pessoas que praticam a atenção plena, elas têm uma habilidade nas funções, ela tem um florescimento dessas funções executivas, que são a flexibilidade emocional, a inibição, o controle inibitório e também a questão de planejamento. Eu queria puxar um gancho para uma coisa que eu falei justamente bem no início, que era sobre a questão biológica, que tem um desequilíbrio nessas partes de atenção, de memória, e como a atenção plena trabalha justamente isso. Então, vai diretamente ali aumentar a probabilidade dos sintomas acontecer, né? E é uma prática que, assim, a pessoa não precisa necessariamente ter uma outra pessoa para fazer, né? Alguma coisa mais até economicamente favorável e acessível para pessoas que não têm um certo aporte, né? Não tem uma certa equipe por trás. É muito acessível. É realmente uma terapia que qualquer pessoa pode praticar. É muito acessível. Eu trouxe um estudo, todos os estudos que a gente tiver aqui, a gente vai deixar um link para vocês poderem acessar. Em algum local. Em algum local. Eu vou trazer aqui um estudo que eu achei muito interessante, que foi os cientistas da Universidade de Harvard realizaram exames de ressonância magnética do cérebro de 16 indivíduos saudáveis e iniciantes na meditação. E antes e depois de analisaram esses indivíduos antes e depois de um curso de Mindfulness com duração de 8 semanas. Comparando os resultados de 17 outros pacientes que não participaram desses cursos, eles constataram no aumento da massa cinzenta de diferentes áreas do cérebro responsáveis pela memória, regulação de emoções, processos de aprendizado e de autoconhecimento naqueles que aprenderam melhor com o curso. Em outro estudo da Harvard, com o Hospital Geral de Massachusetts e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, pesquisadores realizaram testes similares e descobriram que a atenção plena aumenta a habilidade de regular o ritmo alfa, a onda cerebral que permite que a gente evite as distrações. Dessa forma, um dos maiores valores da meditação pode ser o cérebro a lidar com um mundo super estimulante, que é justamente, eu acredito que esse mundo super estimulante que a gente tá sempre mexendo no celular, comendo, assistindo, a gente não pode, a gente não consegue parar para comer. A gente... como se focasse em duas coisas ao mesmo tempo, tudo, né? Tá trabalhando, tem que estar escutando música. Tá fazendo academia, tem que estar escutando música. Sempre é com alguma coisa que esteja estimulando. E justamente a atenção plena é a gente fugir desse padrão do nosso mundo atual.
Ô, gente, e eu queria trazer um relato. Eu não sei se vocês já tentaram fazer essa prática. Assim, ela não é exclusivamente para compulsão alimentar. Ela não necessariamente vai ser exclusivamente para compulsão alimentar. Ela pode ser utilizada também para outros transtornos. Mas agora falando só sobre a prática da atenção plena, não sei se vocês já tentaram fazer. Eu fiz um teste. Eu vou passar um certo tempo praticando e ver se muda alguma coisa. No começo eu não conseguia prestar atenção em nada. Minha gente, era qualquer barulho que tinha, eu olhava assim pro lado. E aí, passou um certo tempo, foi duas semanas, passei 2 semanas fazendo todo dia. E aí, gente, no final, a pessoa fica, meu Deus, caramba, tem um efeito muito bom. Não necessariamente só pra compulsão, mas tem um efeito muito bom, causa geral, um né? efeito, no geral. Caramba, o mundo é lindo de novo. E realmente Voltar a tem fazer evidências, né, do papel de mindfulness nas funções executivas, essas funções que fazem a gente se autorregular, que são super importantes em diversos transtornos, assim como o TDAH, vários outros que são relacionados à atenção. E aí tu falou sobre o uso do telefone, que a gente tá sempre escutando música, sempre prestando atenção em alguma coisa no telefone. E essa prática eu só fui fazer justamente porque eu fiquei sem o telefone. Porque quebrou. Eu quebrei. Não foi intencional. Não foi, eu fiquei muito à toa, sem ter o que fazer. Então eu fui Aí vamos fazer. tentar aqui, né? Fazer o que agora? Vamos testar o nosso artigo. Tirei o estímulo aversivo e aí deu certo. Deu certo. Mas isso é muito interessante, né? Pra gente entender. Por mais que seja muito difícil, pelo menos. Eu não sei se vocês, mas se eu passar o dia no celular, eu fico mais estressada. E isso parece que é unânime. Todo mundo que eu converso. Amiga, tem um sério problema que eu só vivo no celular. Acho por isso que eu sou tão estressada. Talvez estamos lhe diagnosticando. Sim. Amiga. Mas, enfim, eu acredito que é pra gente começar a entender que talvez esses episódios de compulsão serem mais frequentes também é por conta desse mundo muito estimulante que a gente não consegue tá prestando atenção no que tá acontecendo, inclusive prestando atenção no que tá acontecendo com o nosso corpo, né? Porque a partir do momento que a gente se desconecta do nosso corpo, a gente não consegue entender os sinais que eles estão nos mandando, inclusive o sinal de saciedade, que é justamente um sinal que é totalmente corrompido pela compulsão alimentar. É, tipo, ingerir tanta comida que você passa mal de ingerir Vomita. comida, você vomita. É uma coisa bem... E até relacionado a outros transtornos também, não sentir fome. Sim. Ou então, quando comer, não sustentar aquilo no estômago, sabe? Botar pra Isso. fora. Não porque quer, mas às vezes porque realmente não consegue. Isso. É isso. Tem algumas técnicas, né, que ajudam. Por exemplo, evitar dietas restritivas demais. Tem a técnica dos 15 minutos, que é tipo, eu quero muito comer aquilo. Mas não, eu vou esperar 15 minutos pra meio que tentar fazer essa vontade diminuir. Prestar atenção em outras coisas também. Tem também planejar a refeição. E o clássico, o mais falado, praticar exercício físico. É necessário, né? Fazer o quê? Mas eu vi até, bem rapidinho, eu vi era uma trend do Instagram falando assim, você não tem compulsão por doce, falta prazer na sua vida. E eu achei isso muito real. A partir do momento que eu comecei a direcionar certas coisas que eu gostava de fazer, começar a fazer vôlei. Começar a fazer coisas que realmente me davam prazer. Minha vontade de descontar em doce parou. Porque às vezes eu acho que a gente tá tão frustrado com as coisas do dia a dia. A gente não consegue assistir uma série. A gente não consegue... passar um tempo com os amigos, que nossa única fuga é a comida, né? Eu acho que é importante a gente ver isso também. E eu acho que é justamente muito importante o nutricionista ir pra isso, porque também tem a questão dos alimentos que a gente ingere que dão vontade de comer doce. Sim. Eu tava numa dieta antes dessa que eu tô fazendo agora, e quando eu voltei eu falei, tô sentindo muita necessidade de doce, assim. E ela passou uma dieta, claro que ela não colocou doce na minha dieta, mas ela passou coisas que, tipo, literalmente diminuiu muito a minha vontade de doce, Comer mais sabe? proteína, né? Sim, também. Por isso que também é muito importante o nutricionista aí nessa... Muito. E um nutricionista que tem um olhar comportamental também. Não só um nutricionista que vai te passar certas coisas e nem entende como funciona a sua alimentação, nem entende como funciona seu emocional, né? Porque imagina, ele vai passar uma dieta de coisas que você nem gosta e você vai ficar super frustrado e vai querer descontar na comida no final de semana, na sua refeição livre. Por isso que também é assim, por mais que o nutricionista não seja comportamental, você deve relatar os tipos de transtorno alimentar que você tem.
E assim, ver se ele realmente é humanizado, porque tem muitos que, enfim, a gente sabe, né, como é na área da saúde. E falar dos seus transtornos alimentares com seus psicólogos, se vocês fizerem terapia, porque eles também não vão adivinhar. É bom. Sim, eu passei... Posso falar? Pode. Eu passei, acho que fazia uns 4 anos que eu faço terapia com essa psicóloga e eu nunca tinha falado pra ela. Eu vim falar, será que eu estou há tão um mês sequelada? atrás. Eu vim falar, tipo, há um mês atrás. Um mês não, eu tô exagerando, mas, tipo, faz pouco tempo que eu falei, sabe? E, tipo, eu tava com ela a vida toda, mas é porque também eu nunca tinha percebido, né, o que Exato. Inclusive, se você que está assistindo ou ouvindo esse podcast e se identificou com alguma coisa, por favor, busque ajuda. Por favor mesmo. Exato. Eu queria só finalizar dizendo que se você precisa buscar na comida prazer, porque tá faltando prazer em outras coisas na sua vida e que isso merece atenção. Porque nada não é por acaso, né? Exato. Tem um motivo. E se você não é de Caruaru, porque aqui tem algumas faculdades que promovem a psicologia. Eu não vou falar qual é a faculdade porque não é a nossa. Mas existem outras faculdades que promovem um centro de atendimento. Clínica escola, né? Clínica escolas gratuitas. E também na internet existem alguns artigos que você pode procurar e alguns psicólogos que realmente oferecem essa ajuda gratuita. Se não for gratuito, mas a preço social, né? Serviço preço social, que é mais exato. acessível para as pessoas que não têm condições. Exato. E se você tiver condição, terapia pode ajudar você a curar uma vida doente que você não percebe, mas com esse podcast talvez você perceba que você e não não tem só uma terapia, nutricionista, Sim. atividade física, tudo isso. E vão pra TCC também, porque outras abordagens talvez possam não ajudar tanto. Mais complicado, né? TCC é a mais recomendada. É a única Alô, que eu fiz, psicanálise. então. Mas é isso, gente. Adorei. Foi Adorei, ótimo. foi ótimo, Espero gente. que vocês tenham gostado também. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Tchau. Beijos. Eu adoro.